Já foi falado aqui que é uma reflexão, e nós vamos refletir juntos, né, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite, para mim, para você, para aqueles que estão nos ouvindo. E a pergunta que eu deixo já de início é: você encontrou o caminho? A Vanessa pode passar a outra figura. E ali tem algumas imagens que remetem a alguém perdido, alguém procurando um caminho, uma saída. Caminhos são passagens, são veredas ou vias que servem para conduzir a um determinado lugar. Isso é um caminho. E ali mostra algumas imagens de pessoas procurando, aquela ali no labirinto, não sabe como sair dali. E quando a gente não sabe o caminho, é muito ruim. Quem já ficou perdido, acho que todos nós aqui já ficamos perdidos algum dia, não tem como. Seja até a criança, ao adulto, não tem como. Um dia a gente já ficou perdido. Mãe já perdeu o filho numa loja. Então, assim, a gente pode pensar aqui várias situações. E da angústia, a gente fica ansioso, a gente fica com medo. Isso gera muitas coisas dentro de nós quando a gente não sabe o caminho certo. Às vezes a gente vai para um lugar e quando a gente vê e não sabe para onde ir, aquilo gera, como que eu vou chegar? Às vezes a gente acha que não vai conseguir chegar naquele lugar. E é muito ruim quando a gente não sabe o caminho certo, o caminho que a gente tem que pegar. E lá em Provérbios 14, 12, pode passar, já está ali. Diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse é um versículo também muito conhecido, e há muitos caminhos que a gente identifica como, parece que é tudo muito certinho. E a gente até às vezes coloca o nosso pezinho lá e dá um passinho para entrar, mas quando a gente vai olhando bem, a gente vê que aquele caminho não é bom. E aquele caminho pode nos levar a um lugar que não é muito agradável. Ele vai falar que no final dele, ele pode conduzir à morte. E às vezes a gente pensa assim: mas a morte física, a morte espiritual, às vezes não. Às vezes é a morte de um sonho, é a morte da família, é a morte de uma amizade, é a morte de um relacionamento familiar. Tantas outras mortes que a gente pode pensar, que às vezes a gente pensa só morte, como a palavra diz, mas existem outros tipos de morte. Às vezes a gente está num caminho, num lugar, que aquele lugar ali está nos levando para a morte, está nos conduzindo para um lugar perigoso, e às vezes a gente não consegue discernir, mas esse caminho muitas vezes pode nos levar há muita tristeza, e a gente precisa estar atento. Na Bíblia existem várias referências sobre caminhos. A Bíblia fala sobre os caminhos certos, sobre os caminhos perigosos, os caminhos dos pecadores, caminhos dos justos. E aí a gente pode enumerar várias situações que a Bíblia nos diz dos caminhos que existem. Caminhos tortuosos, mas sempre tem um contrário. Tem um caminho perfeito, E tem os caminhos, a gente pode dividir entre os caminhos divinos, os caminhos de Deus, e os caminhos terrenos. E esses caminhos, eles são opostos. Não tem como a gente estar no caminho de Deus e estar no caminho do mundo. Todos os dias nós somos desafiados a escolher qual caminho que a gente quer andar. Eles têm direções contrárias. Não tem como. Eles estão indo... os caminhos estão nos levando para lugares diferentes. E quando um homem ele tenta traçar o seu próprio caminho, quando ele acha que ele pode conduzir o seu próprio caminho, ele acaba por seguir numa direção que vai levando ele para muito longe de Deus. Quando a gente acha que a gente pode traçar o nosso próprio caminho sem nenhuma orientação de Deus, a gente começa a perceber que alguma coisa está estranha, a gente já fica
né, não sente muitas coisas de Deus e a gente vai se perdendo quando a gente não pede orientação, quando Ele não é esse referencial na nossa vida. E esses caminhos vão nos afastando, vão nos levando para tão longe de Deus que às vezes a gente já não sabe mais como voltar. Mas os caminhos de Deus são diferentes. Os caminhos de Deus, eles são excelentes, né? Esses caminhos que traz luz, traz vida, traz a vontade dele para nós. É um caminho que tem propósito. Ele nos mostra um caminho, não é um caminho qualquer, um caminho que não tem um objetivo. Todo caminho que o Senhor traça para a gente, com certeza tem um propósito. É um propósito de abençoar outras vidas, de abençoar a nossa vida, de ser útil para alguém, para a humanidade, para deixar alguma história, algum legado para alguém. Sempre o caminho do Senhor, sempre o propósito dele vai ser esse. Se for diferente, a gente já precisa ficar atento. Mas o caminho de Deus também tem os mandamentos, né? Não é só... a gente tem que cumprir, tem que obedecer aquilo que está na palavra. Então, mas os caminhos de Deus são perfeitos. E eles, por sua vez, eles se opõem aos caminhos dos homens, que os homens, né, que os humanos traçam. E aí, às vezes, a gente fica querendo achar que, né, o caminho dos homens, os caminhos que a gente acha que são certos, são também de Deus. E a gente precisa ficar atento. Porque o caminho dos homens sem Deus, é um caminho que não tem justiça, é um caminho mau, é um caminho que não gera perdão, não gera alegria, não gera vida. Tudo isso está na palavra, é só a gente escolher, né, o que vem de Deus e o que não vem. Quando não traz vida, não traz coisas boas, não traz justiça, então não é o caminho de Deus, não é o caminho que Ele escolheu. Porque lá em João 14:6, é um versículo também muito conhecido, vai dizer o quê? Que Jesus é o caminho, né? Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse, Ele é o acesso verdadeiro e eterno que a gente tem, né, para chegar no céu. Ele é o acesso, é o único acesso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E outros caminhos, outras alternativas, elas são enganosas, elas muitas vezes esses caminhos se mostram muitas vezes com uma imagem muito bonita, mas esses caminhos não nos levam à presença do Senhor. E há uma frase aí que a gente conhece muito, um ditado, não sei se é um ditado popular, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Né? Muitas pessoas acham que é dessa forma, mas não é assim. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente pensa em caminho, a gente pensa que Jesus tem que estar no caminho, né? Porque se nós um dia conhecemos a Jesus, volta lá na primeira pergunta, Vanessa. Você encontrou o caminho? Eu creio que todos aqui já tiveram um encontro ou já ouviram falar de Jesus. E quando a gente conhece Jesus de verdade, quando a gente aceita, quando a gente encontra esse caminho, nós não podemos mais andar perdidos, não saber o que é dele e o que não é dele. Esse caminho, ele tem que ter a presença de Jesus sempre. Jesus está no seu caminho todos os dias. Todos os passos que eu dou, que você dá, Jesus está na frente. Jesus é a verdade que liberta, que cura, a verdade que nos mostra quando nós estamos errados, porque muitas vezes
Nós olhamos e não entendemos muito bem como é aquele caminho, mas Jesus vem porque Ele é a nossa verdade. Ele diz, olha, esse caminho aí, esse passo que você vai dar está errado. Ele nos corrige, esse é o Deus da verdade. Ele nos mostra. Mas será que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco? Olha, pega esse caminho aqui. Faz dessa forma aqui. Age dessa forma aqui, como eu agiria. Será que nós estamos deixando Jesus ser a nossa verdade, de verdade? Ou será que muitas vezes, hoje de manhã o Eric pregou, ele falou sobre isso. Será que Jesus, a gente está demonstrando Jesus em todos os lugares, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, Jesus está ali, Ele é o nosso convidado sempre. Ele é a nossa verdade no nosso trabalho, onde a gente estuda, na nossa família. Ou às vezes a gente esconde Jesus naqueles momentos. Não, agora Jesus não é a minha verdade. Agora deixa um pouquinho, daqui a pouco Ele passa a ser a minha verdade de novo. Mas Jesus tem que ser a nossa verdade sempre, em todos os momentos. E Jesus é vida. E vida é o quê? A própria vida de Jesus na nossa vida. Essa vida que transforma a nossa vida para quê? Para a gente ser luz, para a gente transformar outras vidas que estão à nossa volta. Esse Jesus que nos conduz a cada dia. Independente da situação que a gente viva, a gente precisa mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente só pode fazer isso quando Ele é tudo isso na nossa vida. E Jesus tem sido o seu caminho, o meu caminho, todos os dias. Ele tem sido a minha verdade, a sua verdade, todos os dias. Ele tem te dado vida, você tem permitido, eu tenho permitido que Ele seja a própria vida em mim, para que eu transmita vida a outras pessoas. Porque, irmãos, a gente tem vivido tempos assim muito difíceis. E muitas vezes a gente fala, a gente repete. Em todos os lugares que a gente vai, a gente sempre fala que os tempos estão difíceis, que as pessoas estão mais insensíveis, que as coisas estão ficando, mais... muitas coisas estão mudando. E eu estava... Foi ontem, estava num salão e uma menina não é crente e falou que ela estava desesperada porque assim, um número de jovens, pessoas muito novas, gente, quanta gente morrendo, aí falando de drogas, de vícios, e assim, ela muito espantada, assustada e triste. Ela falou assim, às vezes você vê aquilo, ouve assim, ela mostrou a foto de uma menina e assim, eu percebi a angústia dela falando sobre isso. E é isso que a gente tem vivido. E às vezes a gente não vê tão perto de nós aqui, mas é isso que o mundo, as pessoas estão a cada dia no caminho da morte, todos os dias. Elas estão indo para o caminho da morte. E o que nós, conhecendo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente, é assim mesmo? Ou será que a nossa vida tem feito diferença na vida das outras pessoas? Será que nós estamos fazendo alguma coisa para que essas vidas ouçam um pouquinho de Jesus e tenham a oportunidade de mudar de rota, mudar de caminho, encontrar o caminho, sair daquele labirinto ali, encontrar realmente o foco, a rota certa que é Jesus. E o último slide, que diz assim: quando encontramos o caminho, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. A gente já não está mais perdido, porque o Senhor é esse que vai nos orientar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos mostrar. E lá em Deuteronômio 5, 32 e 33 diz assim: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse.
Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Às vezes a gente segue à risca algumas orientações de um Waze, né? O Google vai lá e vai para a direita, vai para a esquerda. A gente segue direitinho, né? Porque a gente fica com medo de perder o caminho. Esses dias a gente teve que ir para um lugar e aí a gente entrou e o rapaz, quando foi dar orientação para a gente, ele falou assim: olha, vocês podem ir, mas vocês vão reto. Não vai nem para a direita nem para a esquerda. Mas ele falou tão assustado, e ele repetiu umas 2 ou 3 vezes aquilo: vá reto, não entra nem na direita e nem na esquerda. E ali eu já fiquei meio desesperada. Eu falei assim: melhor a gente voltar. Mas assim, tinha um outro caminho alternativo. A gente falou: não, então vocês vão por ali, é melhor voltar pela Brasil. Eu falei assim: então vamos seguir. Então, mas ele falou com tanta certeza ali. Eu falei assim: gente, eu fiquei imaginando passando por aquele caminho. Eu não ia querer que desviasse nem um pouquinho o carro, que eu já ia ficar preocupada. E é assim, às vezes a gente segue direitinho, porque a gente tem medo, né, de entrar num lugar errado. Mas às vezes Deus, ele fala para a gente: olha, faz assim, é assim que tem que ser feito. Está tudo na palavra. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa aí, uma situação que viveu. Eu falei assim: mas na Bíblia tem isso. Ele falou assim: tem. Aí ele falou assim, mas ele ficou assim, impressionado com a orientação de Deus na Bíblia. Eu falei assim, ele falou assim: eu mandei para um monte de gente porque eu não sabia. Eu falei: pois é, tudo que você precisar, todas as suas dúvidas, você pode ter certeza que a palavra de Deus vai te orientar. Tudo, pode ter certeza que tudo. É só pedir ao Senhor, né, pedir a Ele sabedoria, como foi pregado aqui, né, semana passada, que o Senhor vai dar. Ele vai dar a direção. Então, ali vai falar, ó, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quando a gente encontra o caminho do Senhor, a gente não tem mais o direito de desviar para a esquerda ou para a direita. A gente tem que seguir reto, né? Atrás do Senhor, sendo conduzido por Ele. Não permita que nada te tire do caminho, seja o que for. Perceba, peça ao Senhor para Ele te orientar. Busque ao Senhor sempre, busque ao Senhor todos os dias. Santifique a sua vida, como foi falado aqui. Todos os dias o Senhor está falando e relembrando a nós o que nós precisamos fazer. A gente tem que buscar a Ele todos os dias. Todos os dias, porque como que a gente vai saber o que é certo e o que é errado, o que Ele quer nos dizer, se a gente não estuda? É como a gente vai para um lugar, se a gente, dependendo do lugar, a gente estuda o caminho, né, sabe? Pergunta como é, pede as referências, não é assim? Na palavra de Deus é a mesma coisa. A gente vai lá e pede orientação, busca o caminho, né, pega as referências, pesquisa ali, pesquisa aqui, que o Senhor vai mostrar a direção. Ora ao Senhor, que Ele vai mostrar a direção. E por fim, lá em Atos 2, 28, diz assim: tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ele fez a gente conhecer esse caminho. E não foi de uma forma simples, não foi de uma forma comum, não foi de uma forma qualquer. O nosso Deus, Ele nos fez conhecer o caminho da verdade, da vida, através do seu Filho Jesus. E foi pago um alto preço para isso. Que a gente não esqueça que para que a gente pudesse hoje ter um caminho seguro, para que hoje a gente pudesse conhecer uma verdade que nos liberta, uma verdade que nos mostra o que a gente fazer, a melhor escolha que a gente tem que fazer, um caminho que nos mostra a vida, uma vida, não é uma vida comum. Ele nos prometeu vida, e além da vida, uma vida abundante. Uma vida lá no céu, sim, mas uma vida que começa aqui, com a presença do Senhor, que traz paz, que traz alegria, que traz amor, que traz perdão. E muitas vezes a gente fica perdendo, né, o nosso caminho, fica perdendo a presença do Senhor, porque a gente não aproveita dessa alegria, da presença dEle, que é o quê? Que nos traz paz, que nos traz amor, que nos traz tantas coisas boas. Então Ele fez
a gente conhecer esse caminho de uma forma, com um preço muito alto. Que a gente possa todos os dias lembrar disso. E quando formos fazer as nossas escolhas, formos escolher os nossos caminhos, né? O caminho que a gente vai traçar, que a gente vai pisar, que a gente não esqueça que tem alguém que estará ali nos conduzindo. E Ele quer que a gente ande pelo melhor caminho. Ele não quer nada além disso. Estar com Jesus é isso. Andar no caminho de Jesus é isso. É ter alegria, é ter vida e vida em abundância. Então, que Deus nos abençoe, que a gente sempre lembre desse caminho que o Senhor nos mostrou, né? Um dia a gente teve um encontro no caminho com Ele. A gente estava no nosso caminho e aí o Senhor veio, nos encontrou, nos resgatou. Eu tenho essa pergunta numa Bíblia minha muito antiga, que um irmão da igreja que eu era fez essa pergunta: como você encontrou o caminho? Essa pergunta está lá escrita. Aí eu não entendi, depois ele foi explicar. Como você encontrou Jesus? Então a gente encontrou Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente, todos os dias, nós venhamos lembrar disso. Né? Que Ele, de verdade, Ele seja essa realidade na nossa vida. Porque um dia, quando a gente encontrou, né, com Jesus, a partir daí, Ele conduz a nossa vida, Ele nos mostra e Ele não nos deixa mais ficar perdidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a todos os dias a entender quais são, né, os planos, os propósitos dEle para as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês, né, que realmente Deus possa conduzir as nossas vidas para a honra e glória dEle, porque Ele quer nos levar para um lugar muito melhor ainda. Mas para isso a gente tem que estar no caminho com Ele, a gente não pode perder Ele do caminho. Tá bem? Que Deus nos abençoe.